A Itália é um daqueles países que parecem ter saído de um livro de arte. Tem o formato de uma bota elegante, cravada no sul da Europa, mais de 60 milhões de habitantes e uma influência cultural que atravessa séculos e fronteiras. É lá que nasceram o Império Romano, o Renascimento, a ópera, a pizza e a Vespa. É onde estão cidades que viraram símbolo de beleza, como Roma, Veneza e Florença. Quem vê de fora imagina um país ensolarado, apaixonado, cheio de poesia e bons vinhos. Mas nem tudo ali é luz. O que muita gente não sabe é que por trás desse charme existe uma Itália marcada por cicatrizes profundas. Um país onde o brilho do norte contrasta com o abandono do sul, onde a riqueza dos museus esconde uma desigualdade crescente, onde a história de glórias imperiais divide espaço com a sombra do fascismo, da máfia, da pobreza e da corrupção. A verdade é que a Itália tem duas faces. Uma que você já conhece pelas fotos e pelas lembranças de viagem, e outra que raramente aparece nos guias turísticos. E é essa outra face que o belo mundo te leva para conhecer hoje. Número 1. História italiana. A parte sombria da Itália não começa agora. Ela vem de longe, cravada na própria história do país. No século XX, o mundo viu nascer ali um dos regimes mais autoritários da Europa moderna, o fascismo. Sob o comando de Benito Mussolini, entre 1922 e 1943, o país mergulhou em censura, perseguição e violência. A aliança com o regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial só aprofundou o trauma, deixando milhares de mortos e cidades inteiras em ruínas. E mesmo depois da guerra, a paz demorou a chegar. Entre as décadas de 70 e 80, a Itália viveu os chamados Anos de Chumbo, marcados por atentados, sequestros e assassinatos políticos, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda. Era um país em guerra contra si mesmo. Mas o lado sombrio da história italiana também está presente em lugares que parecem saídos de um filme de terror, como a ilha de Poveglia, perto de Veneza. No século XVIII, virou zona de quarentena para doentes de peste bubônica. Mais de 100 mil pessoas morreram ali, isoladas e sem socorro. No século XX, funcionou como hospital psiquiátrico, cercado por relatos maus-tratos, abusos e até experiências cruéis. Aliás, aqui no canal a gente já falou sobre isso. Depois deste vídeo, procure por Ninguém Podia Acreditar no que aconteceu nesta ilha na Itália, para entender como era chocante a vida dos pacientes. Esses episódios não ficaram no passado. Eles ajudam a entender o terreno fraturado onde os problemas da Itália de hoje continuam se desenrolando. Número 2. Desigualdade social e pobreza. A Itália pode até fazer parte do G7, ter cidades históricas e ser um dos destinos turísticos mais cobiçados do mundo. Mas essa imagem esconde uma ferida aberta: a desigualdade social entre o norte e o sul do país. Enquanto o norte abriga centros industriais como Milão e Turim, com economia forte, bons empregos e infraestrutura de ponta, o sul, conhecido como Mezzogiorno, sofre com pobreza estrutural, desemprego alto e serviços precários. É como se existissem duas Itálias dentro da mesma fronteira. Dados recentes mostram que quase um quarto da população italiana está em risco de pobreza ou exclusão social. No sul, a situação é ainda mais grave. Cerca de 4 em cada 10 pessoas vivem nessa vulnerabilidade. Ou seja, quase metade dos moradores da Calábria, da Sicília ou da Puglia não consegue garantir nem o básico. Essa disparidade não é nova. Ela vem de séculos atrás e ganhou até nome: questão meridional. Governos tentam resolver o problema há décadas, mas os resultados continuam tímidos. Enquanto uma parte do país vive em conforto europeu, outra parte ainda enfrenta condições de vida semelhantes às das regiões mais pobres da Europa. E é justamente nesse sul fragilizado que muitos dos outros problemas da Itália encontram terreno fértil que veremos a seguir. Número 3. Corrupção e má gestão. Quando escândalos de corrupção viram manchete com tanta frequência,
é sinal de que o problema já passou do limite. E na política italiana, esse limite foi ultrapassado há muito tempo. Nos anos 90, uma investigação chamada Mani Puliti, que significa mãos limpas, virou o país de cabeça para baixo. Políticos, empresários, juízes. Uma rede enorme de propinas, trocas de favores e contratos superfaturados. O escândalo foi tão grande que derrubou partidos inteiros e praticamente enterrou o sistema político da época. Só que, ao contrário do que se esperava, a coisa não melhorou tanto assim. A desconfiança continuou. Segundo dados da União Europeia, a Itália ainda está entre os países com maior percepção de corrupção do bloco. E isso não está restrito ao governo central, não. A corrupção aparece nos bastidores de Roma, sim, mas também nas prefeituras pequenas, nos conselhos regionais, em repartições públicas espalhadas por todo o país. O pior é que tudo isso tem consequência direta na vida das pessoas. Verba desviada vira hospital caindo aos pedaços, escola sem estrutura, estrada que nunca fica pronta. E no fim, o povo se acostuma com o atraso, com a lentidão, com a promessa que nunca se cumpre. A má gestão virou parte do cenário, e a corrupção, uma sombra que insiste em voltar, eleição após eleição. E já que falamos de corrupção, não tem como ignorar quem mais lucra com ela: a máfia. Número 4. Máfia e crime organizado. Pode até parecer coisa de cinema. Se você já assistiu O Poderoso Chefão, Os Bons Companheiros, Scarface ou até mesmo Os Sopranos, sabe do que estamos falando. A máfia italiana virou personagem principal em dezenas de filmes, livros e séries, sempre cercada de glamour, códigos de honra e frases de impacto. Mas a vida real está longe de ser tão romântica. O crime organizado na Itália é real, e muito mais enraizado do que a maioria imagina. A palavra máfia nasceu ali, na Sicília, e acabou virando sinônimo de organizações criminosas no mundo todo. Só que na Itália, ela tem nome, sobrenome e território. São pelo menos 5 grupos principais: a Cosa Nostra, na Sicília, a Camorra, em Nápoles, a 'Ndrangheta, na Calábria, a Stida, também siciliana, e a Sacra Corona Unita, na região da Apulia. Cada uma delas controla negócios ilegais bilionários: tráfico de drogas, extorsão, lavagem de dinheiro, contrabando e até infiltração em contratos públicos. E engana-se quem pensa que é tudo feito na surdina. Em muitas cidades, especialmente no sul, todo mundo sabe quem manda. Comerciantes pagam proteção, políticos fazem vista grossa e muita gente vive sob ameaça. A 'Ndrangheta, por exemplo, é considerada hoje uma das organizações mais poderosas da Europa. Atua em pelo menos 40 países e movimenta bilhões de euros por ano, tudo de forma ilegal. Já a Camorra é famosa por dominar bairros inteiros de Nápoles, onde a polícia muitas vezes nem entra. Apesar de operações policiais e prisões pontuais, a máfia continua forte, porque ela não se esconde. Ela se adapta, se infiltra no Estado, nos negócios, nos bancos e se mistura à economia formal como se fosse parte dela. É um poder paralelo que não aparece nos mapas, mas que dita regras em boa parte do país. Número 5. Desemprego, jovens e fuga de talentos. A falta de oportunidades de emprego, especialmente para os jovens, é outro aspecto preocupante. Antes mesmo do diploma, muitos jovens italianos já sabem o que os espera: dificuldade para encontrar emprego, salários baixos e um mercado de trabalho fechado. A taxa de desemprego entre quem tem entre 15 e 24 anos permanece alta, girando em torno de 20%, mesmo com a leve melhora no índice geral, que caiu para cerca de 6%, o menor patamar em 18 anos. A realidade é dura, especialmente para quem acabou de sair da universidade. Vagas são escassas, temporárias e muitas vezes mal remuneradas. O resultado? Um verdadeiro êxodo silencioso. Mais de 1 milhão de italianos com menos de 35 anos deixaram o país na última década em busca de um futuro mais digno. Esse movimento não envolve só os mais qualificados.
Jovens de todas as classes sociais e níveis de escolaridade estão indo embora. Alemanha, Reino Unido, França e até destinos fora da Europa se tornaram refúgios para quem só quer trabalhar e viver com dignidade. O desequilíbrio é claro. Para cada estrangeiro jovem que se muda para a Itália, outros 9 italianos fazem o caminho inverso, e muitos dos que saem não voltam. Pesquisas mostram que mais da metade se considera com padrão de vida elevado em suas novas casas. Enquanto isso, quem fica convive com frustração, estagnação e um mercado de trabalho pouco meritocrático. O país perde inovação, produtividade e vitalidade. É um lado obscuro sutil, sem a dramaticidade de outros problemas, mas igualmente destrutivo a longo prazo. Número 6. Preconceito, machismo e discriminação. Num país conhecido pela elegância, arte e moda, é fácil imaginar uma sociedade progressista e acolhedora. Mas a realidade é mais dura. O preconceito ainda marca presença em muitos níveis da vida italiana. O racismo e a xenofobia têm crescido nos últimos anos, especialmente com a chegada de imigrantes e refugiados africanos, asiáticos e do Oriente Médio. Casos de agressões, humilhações públicas e atos de intimidação por grupos de extrema-direita não são raros. Há coletivos neofascistas que agem à luz do dia, atacando quem consideram não italiano, inclusive em estádios de futebol e ruas movimentadas. E o pior é que o preconceito muitas vezes vem de cima. O ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, por exemplo, já chamou Barack Obama de jovem, bonito e bronzeado, em tom abertamente racista. Também defendeu leis que permitiam prender imigrantes indocumentados por até 4 anos, alimentando discursos xenofóbicos. Mas não para por aí. O machismo estrutural também é forte. A participação feminina em cargos de liderança é baixa, e piadas sexistas feitas por políticos ainda são vistas como brincadeira. O próprio Berlusconi chegou a sugerir que uma mulher desempregada deveria resolver a vida casando com um milionário. A comunidade LGBT+, também enfrenta limitações. A união civil é legalizada, mas o casamento igualitário não é permitido, e o governo atual se opõe a direitos como adoção e registro de filhos de casais homoafetivos. Apesar da luta de ONGs, feministas e movimentos antifascistas, a intolerância segue viva. É um lado sombrio da Itália moderna, que revela feridas sociais ainda longe de cicatrizar. Número 7. Crise migratória e xenofobia. A Itália tem sido uma das principais portas de entrada para migrantes que tentam chegar à Europa, principalmente vindos da África e do Oriente Médio. Muitos arriscam tudo em travessias precárias pelo Mediterrâneo, fugindo de guerras, fome e perseguições. E quando chegam, encontram outro tipo de batalha: o preconceito. Nos últimos anos, a costa sul italiana, especialmente regiões como Sicília e Calábria, se tornou palco de crises humanitárias. Barcos superlotados, naufrágios, centros de acolhimento saturados. As imagens rodaram o mundo, mas nem sempre com empatia. Em vez de compaixão, o que cresceu foi a hostilidade. Discursos políticos inflamados associaram os migrantes à criminalidade, ao desemprego e até ao colapso cultural. Lideranças radicais prometeram fechar os portos e endurecer as leis de imigração. E o preconceito, ao que tudo indica, não ficou restrito ao passado e ao ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi. A atual primeira-ministra, Giorgia Meloni, chegou a declarar que não permitiria que a Itália se tornasse um campo de refugiados. A fala rodou o mundo e reforçou uma retórica excludente que já vinha ganhando força. Essa postura alimenta a xenofobia nas ruas. Casos de agressão contra africanos e muçulmanos aumentaram, assim como as manifestações de grupos neofascistas. Imigrantes relatam humilhações no trabalho, dificuldade para alugar imóveis e exclusão no sistema de saúde. Mesmo em cidades turísticas, o diferente nem sempre é bem-vindo. Para muitos italianos, a presença estrangeira ainda é vista como ameaça,
não como diversidade. Enquanto isso, organizações humanitárias lutam para garantir o mínimo de dignidade aos que chegam. Mas a resistência social e política mostra que, na Itália, a crise migratória não é só uma questão de fronteiras, é também um espelho da intolerância que ainda persiste. Número 8. Polarização e extremismos na política. E por falar em grupos radicais, se tem um fantasma que voltou a assombrar a política italiana, é o radicalismo. Nas eleições mais recentes, uma coalizão formada por partidos como os Irmãos da Itália e a Liga chegou ao poder com um discurso nacionalista, duro contra imigrantes e voltado ao resgate de valores tradicionais. Nada muito diferente do que a gente já viu em outros países. Só que no caso da Itália, tem um detalhe que pesa. Algumas dessas siglas nasceram ali mesmo, nas sobras do antigo pós-fascismo. E embora não usem mais símbolos tão explícitos, suas ideias encontram eco em setores cada vez maiores da população. A retórica oficial tem sido marcada por confrontos, promessas de ordem e ataques a supostos inimigos internos, imprensa, imigrantes e movimentos civis. Pequenos partidos neofascistas, antes vistos como marginais, voltaram a ganhar espaço e, em alguns casos, até respeito entre apoiadores mais radicais. Em 2018, um militante saiu armado pelas ruas de Macerata e disparou contra imigrantes africanos. A motivação? Revidar um crime. O país ficou em choque. Protestos contra o governo têm sido recebidos com repressão, e até dentro da coalizão há rachas entre moderados e alas mais linha dura. A polarização tomou conta das redes, das ruas, das conversas em família. Grupos extremistas voltaram a marchar, a ameaçar jornalistas, a exaltar a velha ordem com nostalgia perigosa. A democracia italiana segue em pé. Mas em tempos assim, o risco não é o colapso, é o desgaste lento, silencioso e contínuo. Número 9. Liberdade de imprensa e violência política. E para finalizar, já que falamos sobre ameaças a jornalistas, é hora de entrar num dos temas mais delicados do lado sombrio da Itália: a liberdade de imprensa. Geralmente, quando se fala em falta de liberdade de imprensa, a mente vai direto para países autoritários como Coreia do Norte, Turcomenistão ou ditaduras pós-soviéticas. Pouca gente imagina que, em plena Europa Ocidental, ser jornalista possa ser perigoso. Mas a realidade italiana desmente essa ideia. A Itália é, infelizmente, o país da Europa Ocidental com maior número de jornalistas vivendo sob ameaça. Centenas de repórteres trabalham sob constante pressão, e mais de 200 vivem com escolta policial permanente por fazerem seu trabalho. Muitos desses profissionais foram ameaçados ou perseguidos após denunciar crimes ligados à máfia ou a grupos extremistas. Um dos casos que mais chamaram atenção recentemente foi o do jornalista Paolo Berizzi, do jornal La Repubblica. Após publicar reportagens sobre organizações neofascistas, ele passou a receber ameaças de morte e tornou-se o primeiro jornalista no país a receber escolta armada por risco político, algo até então reservado apenas a repórteres que cobriam a máfia. Além da violência física, cresce a intimidação judicial. A atual primeira-ministra já processou diversos jornalistas por críticas à sua postura e chegou a abrir ação contra uma repórter que fez uma piada sobre sua altura. Há ainda denúncias de interferência política na RAI, a TV pública italiana, com tentativas de censura e afastamento de profissionais por difamação. Organizações de defesa da liberdade de imprensa vêm soando o alarme. A Federação Nacional da Imprensa Italiana alertou que o discurso agressivo de líderes políticos, que agora estão chamando os jornalistas de inimigos e assim incentivando o ódio contra a imprensa. Em resumo, apesar de sua imagem de democracia sólida, a Itália enfrenta um cenário preocupante. Por trás das manchetes, há repórteres sendo silenciados, vigiados ou perseguidos. E isso revela mais um lado sombrio
que o país precisa encarar com seriedade. É claro que a Itália continua sendo bela, rica em cultura e influente no cenário europeu, mas fingir que ela é só isso é fechar os olhos para uma realidade que grita. Se existe um lado sombrio por trás da Torre de Pisa e das ruínas romanas, é esse que a gente mostrou aqui. A Itália não é só o que aparece no Instagram. Ela também é tudo isso que quase ninguém fala. E agora que você conhece esse outro lado, vale a pergunta: ainda parece um lugar tão perfeito assim? E por hoje, ficamos por aqui. E aí, já conhecia esse lado menos falado do país? Conta aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção. Queremos saber a sua opinião. Se você curte explorar o mundo por ângulos que quase ninguém mostra, já sabe. Continue acompanhando o belo mundo, porque a gente ainda tem muito chão para percorrer e muita verdade que não aparece nos guias turísticos. Até a próxima!